Carlos Alberto de Nóbrega. Tudo bem? Pô, Saudade de você. Saudade, feliz demais que recebi tua mensagem. Eu tinha que te ligar, viu? Carlos Alberto, Matheus, mandou uma mensagem, falou, quero ir no mais que 8 minutos. Eu falei, mas Eu liguei, falei, eu quero fazer, pô, me convida que eu quero ir. Mandou no sábado. Exatamente. Falei, no sábado, vamos na segunda. Na segunda. Pô, muito Porque bom. eu admiro muito a inteligência do homem. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, além da dignidade, isso tudo, a inteligência. E você é uma pessoa muito inteligente. Carlos Alberto, eu acho que você tem assistido o conteúdo errado. Não tenho, pode não. ser. Você sabe, você é muito... Aliás, o judeu é um povo muito inteligente. É verdade. Né? E um povo que não se leva muito a sério. Tem isso, que é uma característica do judeu. A autodepreciação, essa coisa que eu falei, tipo, eu sou burro, vai. É uma coisa que a gente faz naturalmente, que o judeu não se leva muito a sério. É uma coisa muito louca isso. Chegar mais pertinho do microfone? Chega um pouquinho mais pertinho do microfone. E você, Carlos Alberto, sempre foi um cara que nunca te levou muito a sério também? Não, eu sempre me levo a sério. Desde garoto eu sou muito disciplinado. Sério? Sério, sempre Escola? fui. Péssimo aluno. Ah, é? Porque é o seguinte, eu não sabia, eu tenho aquela dificuldade de me centralizar. Tá. Foco. Só que eu não sabia que eu sou do século XX. Sim. Eu nasci em 36, eu nasci antes da guerra. Não é? Então, imagina a educação que eu tive, o que era a vida em 1936, quando eu nasci, o colégio em 1941, quando eu comecei a estudar. Era tudo diferente. A medicina, tudo diferente, tudo diferente. E os meus pais, não por ignorância, por não existir, nunca se preocuparam em saber por que eu era mau aluno. Porque eu só gostava de nadar. Tá. Eu nadei durante 3 anos só, mas com muita profundidade. Era minha paixão. Dedicado. Até hoje. Dedicado. E era dedicado. Sempre era o primeiro a chegar. Nunca fumei, nunca bebi. Sempre fiz muito exercício na época que eu tinha 16 anos de idade, 15 anos. E isso me ajudou muito. E vendo a disciplina do meu pai trabalhando. Como eu sou filho único, e a gente veio do Rio para São Paulo em 45, era, entre aspas, uma província. Sim. Né? O meu pai veio como castigo do Chateaubriand para um diretor da Rádio Tupi, para castigá-lo, mandou ele vir morar em São Paulo. Ninguém queria vir para São Paulo. Não, era castigo. Vimos para o Rio de Janeiro, 45. Brilhando. Brilhando, e o cara... E era o Teófilo de Barros Filho, que era um radialista muito famoso, diretor de rádio. E meu pai disse, você não vai sozinho, eu vou com você. Mas não, obrigado, eu não tenho, nem sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou. E foi assim que meu pai veio. E eu vim de uma família onde eu tinha 16 primos, de idades mais ou menos perto assim da minha, uma família do meu avô muito unida, a gente se encontrava muito, todos os domingos, aquele português que juntava a família toda no domingo. De repente eu vim para São Paulo abandonado. Então era eu, meu pai e minha mãe. Não tinha amigo. As pessoas me gozavam, eu era gago, era pior ainda. Era gago. Mas gago de dar para anotar na hora? Fala. Desse jeito? É. Depois eu conto como é que eu comecei a escrever. Mas era o gago que repete, faz o kkk, ou é o que... Não, eu falava assim, mas ontem eu tive lá... Era assim? Era. Então, o gago, quando canta, ele não gagueja. Então, eu começava a falar... Cantando. Isso foi aprendendo. Porque a gagueira é uma insegurança, né? Você ainda tem essa gagueira hoje? Não, tá bom. É que eu tinha um peso enorme, que era ser filho do Manuel de Nóbrega. Sim. Antes dele ser famoso, ele era um homem poliglota, sempre foi o primeiro aluno da escola, muito inteligente, muita cultura, e eu era o burro, porque eu não tinha cultura, eu não tinha inteligência. Sim. A inteligência eu sabia, que depois eu fiquei sabendo que eu tinha. Mas eu não tinha condições de enfrentar. Então, a família da minha mãe me jogava muito isso na cara.
Pô, seu pai é tão inteligente, você repete de ano. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Eu queria alguma coisa minha, eu queria criar alguma coisa. Era chato a escola. E aquele universo do teu pai de alguma maneira te atraía? Mas demais. Olha, cara, eu ficava lá em Niterói, eu me lembro, ele tinha uma máquina assim de escrever, eu tinha 3, 4 anos, eu ficava olhando aquele aparelhinho, eu ficava deslumbrado com aquilo, falei, meu, do que é isso, né? Então, quando ele deixava eu ficar batendo naquelas teclas, eu preferia aquilo do que ficar brincando. Pra você ver como era a tecnologia daquela época. A criança se interessava pela incrível tecnologia da máquina de escrever. A máquina de escrever, que eu tenho até hoje, a minha primeira máquina, minha Hamilton Randall. Aí você via aquilo e falava... É aquilo que eu quero. Uhum. Então, meu pai ficava escrevendo e eu aprendi a ler nos programas de rádio que ele fazia. Que eu queria saber o que batia ali e saía naquele papel. Tá. Então, era aquilo que eu queria fazer. Uhum. E, você então, lembra você vendo a coisa dele na praça? Ô, Matheus, já que nós estamos em casa, não só pede para não tocar na campanha, como fala para nossa Maria, falando em máquina, desligar a máquina de lavar, que tá fazendo barulho aqui. Aqui em casa, viu? Não tem... Mas isso aqui é gostoso. Cachorro late, a campainha toca, é uma festa. Me fala lá na praça, como é que foi você ver aquele universo? Ô, Dercy, tô com o Carlos Alberto. Não faz um carinho nela aqui. Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Semana passada tava o Bruno Mota aqui, você não latiu. Agora vem o Carlos Alberto de Nóbrega, vai estragar minha gravação aqui. Mas que a praça... Foi anos depois, obviamente. Não, claro. A praça já era profissional. Sim, já era outra história. Não, eu tô falando naquele momento... Ah, naquele momento? Você lembra você vendo aquilo? Não, era para mim, que eu me lembro que não havia ar-condicionado naquela época, cara. Era ventilador. Ai. Era ventilador em Niterói. A primeira geladeira elétrica foi meu pai que conseguiu fazendo um merchan. Jura, cara? Foi. Entendeu? Então, era um ventilador, ele sem camisa, só de bermuda, de shortinho, peito nu, escrevendo. Aquilo marcou muito a minha vida. Aquela imagem. Aquela imagem, sabe? E uma coisa interessante também, que depois a história se repetiu. Já em São Paulo, já em 45, 46, eu já com 10 anos de idade. Uhum. Eu ia dormir... O meu pai estava trabalhando, eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever. E eu acordava ainda com barulho, ele ainda trabalhando. E isso se repetiu anos depois comigo e com os meus primeiros filhos. Virando a madruga. E eu não sabia disso. Numa entrevista quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento para o teu pai. Uhum. O Beto falou isso. Disse, uma coisa que eu guardo do meu pai é que a gente ia dormir e ele estava escrevendo. Porque como eu tenho esse problema de me concentrar, eu só sei trabalhar em silêncio. Tem que ser a madrugada. Tem que ser. Mesma coisa que eu. Estragou meu sono pro resto da vida. Nunca consigo dormir antes das 5 da manhã. Não, por isso, é criativo, né? Exatamente. Porque eu preciso ter silêncio absoluto. Então, por exemplo, na época que eu escrevia muito, a época da família Trapo principalmente, eu escrevia de madrugada. Porque se eu estivesse em casa, aconteceu. Entrava a minha mulher, coitada, meu irmãozinho, você não quer um cafezinho? Pô, ferrou. Acabou. Porque corta, a gente está criando. Você não está copiando, você está criando uma coisa que não existe. É difícil até de explicar isso, né? Porque eles não entendem. O cara que constrói um prédio, você vê o prédio construído. Eu preciso de concentração para fazer um plano aqui, para fazer um projeto, que senão cai um prédio. Se eu não me concentrar para fazer uma cirurgia, a pessoa pode morrer. Agora, quando nós que trabalhamos com criação de texto, fala, eu preciso de concentração, os caras vai. Agora, o meu filho que me dirige, o Beto, ele estava dizendo, pai, que frescura tua. Sabe o que está me derrubando? O banco. Ele não entende que eu, durante tempo, porque ele não é artista. Uhum. Ele não é artista, ele é diretor, ele é artista.
É igual o engenheiro e o arquiteto. Aham. É a mesma coisa. O engenheiro mete uma coluna aqui que se dane a beleza. É isso. Não é mesmo? E Então, em compensação, o Niemeyer faz qualquer coisa e fala: olha que lindo, se vira. Se vira. Então, eu, durante 34 anos, fiquei sentado num banco de 1,5 metro, com essa posição, segurando os meus colegas, rindo, abraçando. Hoje eu tenho um banco de 2,20 metros só para mim e outro banco longe de mim, com um colega. Cara, me derruba. Pô, imagina. E as pessoas não entendem isso. Imagina. Um cara diz, o que vale é o que vai pro ar. Sim. E o artista que faz o que vai pro ar, como é que ele fica, coitado?